Quem são os falsos profetas que os profetas falavam? Que os apóstolos falavam? Cuidado com os falsos profetas. Está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo? Não tinha Jesus Cristo naquela época. Está falando de Êxodo? Não tinha Êxodo naquela época. Está falando de Mitra? Não tinha Mitra naquela época. Quem é os falsos profetas? O que é um falso profeta? Vou explicar mais ou menos para vocês. Falso profeta é uma pessoa que nosso pai pede para fazer uma coisa, o nosso pai ensina através do espírito da palavra dele um jeito, e aí a pessoa muda o que o nosso pai fala para ganhar dinheiro, ou para ter status, ser famoso e ficar rico, igual os pastores, muitos professores vagabundos que estão aí para roubar todo mundo, de hebraico, que é uma língua demoníaca. Vocês falam que Moisés, presta atenção, Moisés, nosso pai deu os 10 mandamentos para Moisés. Moisés não respeitou nenhum mandamento. Está escrito aqui as letras. Nosso pai disse, Moisés, não matarás. E aqueles hipócritas, Moisés, aquele hipócrita, falso profeta. Moisés é um falso profeta da Torá. Falso profeta. Nosso pai diz, Moisés, não é para matar. E Moisés matava todo mundo. Estava a letrinha aqui. Moisés é um falso profeta. Moisés mandava matar todo mundo. Nosso pai deu os 10 mandamentos para Moisés, para aquele povo, as 12 tribos de Israel, naquele dia do juízo, que eles vão ser julgados, as 12 tribos de Israel, não tem conversa, vai ser julgado. Eles não têm desculpa. Eu não sabia. Nosso pai, pessoalmente, pegou um representante das 12 tribos de Israel, pegou um representante chamado Moisés, que era do Egito, e aí se converteu ao judaísmo, e criou o judaísmo dele, saiu tudo aquele lixo, que até hoje está aí, o marido, o dragão. Então eu te pergunto, Moisés foi escolhido pelo nosso pai? O que você tem na cabeça de falar uma coisa dessa? Nosso pai deu os 10 mandamentos para ele. Depois disso, quando nosso pai vê ele matando todo mundo, nosso pai larga a mão. E foram para o deserto, 40 anos de sofrimento e dor, sofrimento. E o diabo detonando eles, e eles pensando que era nosso pai, era o diabo que estava detonando eles. Nosso pai entregou na mão, entrega. Vocês são seguidores de Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Nosso pai daqui uns dias vai cansar e vai falar assim, larga na mão do diabo. E aí vocês estão perdidos, meus irmãos. Moisés era um falso profeta. Assassino. É um caído, é um demônio. Foi possuído por demônio. E aí saía matando todo mundo, não respeitava ninguém e blasfemava tudo. E você acha que Moisés chamava o Deus dele, o pai dele, de quê? Não era de Yahweh, seus hipócritas? Ou você acha que Moisés ia chamar de Deus? Não existia Deus naquela época. Não existia Jesus Cristo. Não existia Mitra. Não existia nenhum desses deuses que existe hoje. E aí nosso pai fala, vocês blasfemam meu nome todo santo dia pela boca do profeta Isaías. As letrinhas estão aqui. E até hoje vocês blasfemam. Seguindo o quê? O judaísmo. Sai da igreja evangélica ou da católica e vai para o lixo do judaísmo. Pare de blasfemar o nome do nosso pai. Ele diz bem claro, naquele dia, tá aqui as letrinhas, vocês saberão o meu nome. Sabe quando? Na hora que o nosso Messias vem, levar os dele, destruir a terra, e lá na ceia, lá em cima, nosso pai vai dar uma pedrinha branca para cada um. Depois que todo mundo receber a sua pedrinha branca, o seu novo nome, aí nosso pai vem, e o Messias vem e fala assim, esse é meu nome. Começa novo, tudo novo. E vocês defendem uma terra que matou os profetas, matou o nosso Messias, nosso rei, e matou nossos irmãos apóstolos. E matou muitos discípulos, nossos irmãos que pregavam a verdade. E vocês defendem essas pragas? Êxodo 32, versículo 7. Nosso pai falando agora. Preste-me atenção. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o nosso pai a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, Moisés, o teu povo, o povo que você fizesse sair do Egito, se corrompeu. Tem mais uma vez. Então disse o nosso pai a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, Moisés, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Note, nosso pai falou que não é povo dele, falou que é o povo de Moisés. Moisés montou uma quadrilha lá no Egito, montou um bando lá, para tentar roubar o Egito, tomar o Egito. Eles não conseguiram, aí o nosso pai castigou e mandou eles para o deserto. Mais uma vez. Então disse o nosso pai a Moisés, vai, desce, porque o teu povo
teu povo, Moisés, que você fizesse sair do Egito, se corrompeu. E depressa desviou do caminho que ele havia eu ordenado. Os 10 mandamentos, para eles não matar, roubar, eles estavam matando, roubando e adorando outros deuses. Nessa época que eles fizeram um bezerro de ouro. 8 novamente. E depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado. Nosso pai mandou os 10 mandamentos para eles, não respeitaram. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E fez sacrifícios para o bezerro. E disse, são esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito? Nota, meus irmãos, aquele povo estava mais ouvindo o diabo do que o nosso pai. Nosso pai, quando eles saíram do Egito, Moisés tirou, nosso pai falou assim, ó, Moisés, o teu povo aí, ó, versículo 7, Moisés, vai e desce porque o teu povo, o povo que você, Moisés, fez sair do Egito se corrompeu. No 9 agora. Disse mais o nosso pai a Moisés, ó, tenho visto que esse povo, eis que esse povo é de dura serviço. É ruim, povo ruim, não acredita, não tem amor ao próximo. Eles chamam a gente de gentil, de imundo, mas são eles. Eles tiraram aquela conversinha fiada, eles enganou todo mundo dizendo que ele é o povo santo, mas eles não são. O povo do nosso pai está em todo lugar do mundo. Nosso pai não é racista, não escolheu só um povo. No 10. Agora nosso pai começa a querer castigar eles. Olha, agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Aqui, os judeus colocaram uma adulteração. Isso aqui não tem no original. E de ti farei uma grande nação. Isso aqui no versículo 10 foi adulterado, não tem. Bom, presta atenção. Eles colocaram, isso aqui é manipulado, meus irmãos, ó, no versículo 10, 32:10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Aí depois os judeus colocaram aqui, e de ti farei uma grande nação. Manipulação em cima de manipulação, meus irmãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Depois vocês podem ler o capítulo inteiro, você vai ver que nosso pai diz que ele não pediu para aquele povo sair do Egito. Ele expulsou do Egito. Moisés, aquele povo lá estava se reunindo para matar o faraó e tomar o Egito para eles. Só que nosso pai, lembra os 10 mandamentos? Não matar. E aí o povo queria matar, roubar. E aí eles saíram, meus irmãos, muito ricos. Eles não eram pobres, não eram escravos, coisa nenhuma não. Isso é conversa fiada. Porque eles começaram a fazer um monte de filho, eles queriam matar o rei do Egito, tomou o Egito, o faraó e tomou o Egito. E nosso pai castigou eles. E aí quando eles viram que não tinha mais jeito, aí Moisés pegou o povo e saiu do Egito. E aí nosso pai confirma aqui, ó, 32:7. Então disse o nosso pai a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, Moisés, teu povo, não é meu povo não, Moisés. Ó, você que tirou. Eu não tirei nada, Moisés. Quem tirou foi você. Moisés e o povo dele saiu e foi para o deserto. E ali nosso pai deu os 10 mandamentos para ver se aquele povo mudava. Mas até hoje, olha bem, desde o tempo de Moisés até hoje, o povo judeu não mudou. É o mesmo. Ó, nós somos o povo santo, Yahweh é nosso pai, Yahushua é nosso pai. Para você fazer parte, ser filho de Deus, você tem que cortar seu pinto, tem que fazer sacrifício. Esse é o Deus que vocês querem seguir? Não se esqueça. O Deus dos judeus, do judaísmo, é Yahushua, o diabo, Satanás. O Deus da igreja evangélica, católica, é Deus e Jesus Cristo. Diabo e Satanás. É o mesmo. É o mesmo. Mesmo sistema. Para nós, meus irmãos, nós, verdadeiramente, nós, os salvos, não tem religião. Não tem. Povo escolhido pelo nosso Pai, pelo nosso Messias, não pertence ao judaísmo, não pertence às igrejas evangélicas, não pertence à igreja católica, não pertence ao islamismo, não pertence ao espiritismo, não pertence a religião nenhuma. Não defenda as religiões de Satanás, porque foram elas que criaram guerra e morte até os dias de hoje. Antes de Moisés morrer, escreveu um mandamento, porque o diabo, o pai dele, sabia que o Messias ia vir na terra. Então ele escreveu um mandamento. Não se esqueça, quando Moisés morre, os judeus assumem o trono. E tudo o que Moisés escreveu, eles guardaram. Existe uma lei que Moisés escreveu, dizendo que quando o Messias viesse, era para eles matar ele. Vocês acreditam nisso?
Quem escreveu a lei para matar o Messias foi Moisés? O diabo sabia que o Messias ia vir na terra. Ele sabia. O diabo sabia que ele ia vir. E aí o diabo, claro, assumindo o corpo de Moisés, escreveu os mandamentos. Para matar um monte de gente. Inclusive, meus irmãos, o nosso rei, o Messias. Está em dúvida? Vamos ler aqui agora. Abra João 19, versículo 7. Se vocês entenderem isso aqui, eles tiraram uma parte. Mas eu vou mostrar para vocês vão conseguir encontrar. João 19, versículo 7. E os judeus insistiram. Nós temos uma lei. E de acordo com a nossa lei, deve morrer aquele que se fez filho do nosso pai. Os judeus, olha, os judeus insistiram, temos uma lei. Moisés escreveu a lei, não se esqueça, quem escreveu a lei foi aquela praga chamada Moisés. João 19, versículo 7. Temos uma lei, e de acordo com a nossa lei, deve morrer aquele que se declarou filho do nosso pai. Quando o Messias vem aqui, eles iam... Meus irmãos, quem conhece o Messias, conhece. Quando o Messias veio na terra, ele sabia que os judeus eram as 12 tribos, mais as 13. Os descendentes de Moisés, aquelas 13 tribos, eram filho do diabo, são filho do diabo. Ele chegou e colocou o dedo na cadeira e falou assim, ó, vocês são filho do diabo. Tá escrito as letrinhas aqui, olha as letrinhas, tá aqui, ó. O vosso pai é o diabo. O Messias chegou, meteu o dedo na cara dele e falou assim, eu sou o Messias. Ah, então é você? Ah, meu filho, Moisés já escreveu sobre você, ó. A gente vai te matar. Tem alguma dúvida? Nosso Messias disse que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Hoje eu digo algo um pouquinho diferente do nosso Messias. É mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha, um elefante, meus irmãos, nem camelo, um elefante, do que alguém das 12 tribos de Israel, mais 13 tribos de Israel, entrar no reino do nosso Pai. Porque todo o mal que existe na terra, todo o sangue justo que existe na terra, desde Abel até os profetas, até o nosso rei, nosso Messias, o sangue dos apóstolos, o sangue de milhares de viúvas, milhares de órfãos, milhares de pessoas inocentes vão recair sobre esses homens. Resumindo, quem mandou matar o Messias foi Moisés. E as 12 tribos, mais 13 tribos de Israel. Fica a mensagem para todos os nossos irmãos. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma que Moisés, diabo, Satanás, que engana as pessoas durante milhares de anos, com seus 5 primeiros livros, que ele mesmo fez, tão famosa Torá, que da Torá saiu os 2 livros de Talmud, um livro de Talmud da Babilônia e um livro de Talmud de Israel, de Judá. Está escrito nos mandamentos, não matarás. Nos 10 mandamentos, Moisés mandava matar milhares de pessoas. Nosso pai disse para não matar. Moisés mandava matar. Está escrito nos 10 mandamentos do nosso pai: não fará para ti imagem de escultura. Vocês ainda têm dúvida que o diabo se chama, Satanás, se chama Moisés? Eu vou colocar aqui as letrinhas. Números 21, capítulo 4 ao 9. E vocês vão ver o que eu estou falando. Como o diabo, Satanás, lembra a serpente lá de Adão e Eva, que enganou Eva? Muito bem. Nesse caso, nosso pai diz, não fará para ti imagem de escultura. Para que ele fez uma cobra de bronze e colocou no deserto para o seu povinho, as 12 quadrilhas de Israel, adorar? Algo está errado. Nosso pai diz para não matar.
Moisés mandava matar. Nosso pai disse para não fazer imagem de escultura. Moisés fez uma serpente no deserto de bronze para o povo adorar. E todo aquele que fosse picado por uma serpente era curado. Quando se ajoelhasse a serpente de bronze, a mesma serpente que estava lá com Adão e Eva. Só que nesse caso a serpente agora é bronze. Mas a serpente que estava com Adão e Eva está disfarçando agora. A serpente agora, nesse caso, é de bronze. Mas a verdadeira serpente se chama Moisés. Olha a tática do diabo chamado Moisés. Olha, se vocês não me obedecer, se vocês não obedecer ao Senhor, virá milhares de serpentes e vão picar vocês. Vocês têm que obedecer ao Senhor. Moisés, diabo, Satanás, vocês têm que obedecer. Se vocês desobedecer o Senhor, o diabo, Satanás, a serpente, ele vai fazer vir muita serpente picar vocês. Mas não tem problema, não tem. O diabo, Satanás, chamado Moisés, fez uma serpente de bronze e colocou no deserto. Se caso uma serpente, se vocês se desobedecer, pecar perante o Senhor, chamado Moisés, diabo, Satanás, você vai até a cobra de bronze, a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Se caso uma serpente te picar, você vai até a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Que o Senhor, diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Yeshua, esses lixos desses nomes, chama demônio, diabo chamado Moisés, ele vai te perdoar. Vocês estão entendendo a jogada do diabo? Está escrito nos 10 mandamentos: não fará para ti imagem de escultura. O próprio diabo chamado Moisés fez uma serpente dele, representando ele, lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Então, meus irmãos, parem e pensem. Ele está jogando aqui. Ele queria colocar medo nas pessoas que estavam, as 12 quadrilhas. Aquelas 12 quadrilhas, aquele bando de bandidos, de assassinos, que matavam crianças. O diabo, chamado Moisés, está assustando aquelas pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham medo da serpente. Prestou atenção? Serpente de bronze. Agora, a serpente, a antiga serpente, dragão chamado Diabo, Satanás, não é mais a serpente, uma serpente viva. Agora é uma serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente verdadeira agora é um homem chamado Moisés, que até hoje não se acharam o corpo dele. E depois de muito tempo, ele aparece para o Messias no deserto durante 40 dias, tentando fazer o Messias pecar, oferecendo o reino desse mundo. Só que o Messias sabia. E ainda o Messias nos dá um recado. Olha, 12 quadrilhas de Israel, vocês estão esperando Moisés. Olha a dica que o nosso Messias manda. Eles estão esperando até hoje Moisés. Moisés e Elias. E a besta do Apocalipse, meus irmãos. Os três vão vir. Os três dessa vez. Um pelo judaísmo. Um pelas igrejas evangélicas, maçônica, gospel. E outro pelo Império Romano, a besta do Apocalipse. Quem enganou Eva não foi a serpente? Quem tentou o Messias não foi ele? O diabo? Agora vocês sabem, o diabo é Moisés.